Olá, irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse dia com a compreensão da sua santa palavra. Eu me chamo pastor Luciano Novaes Cardoso e quero, em mais uma oportunidade, compartilhar com você de um tesouro da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo narrou João, capítulo 1, versículo 35. João, capítulo 1, versículo 35, nós leremos do 35 até o 42. O tema da nossa meditação neste dia é: o que buscais? O que buscais? Diz assim o texto: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus, ele disse-lhe: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O que buscais? É interessante essa passagem bíblica porque os 2 discípulos de João, após o testemunho de João Batista de que aquele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, do qual o João Batista não era digno de desatar as correias da sandália, eles seguem a Jesus e são questionados por Jesus. E essa pergunta de Jesus é bastante interessante. Jesus não pergunta a quem buscais, mas o que buscais. E eles estavam preocupados em saber onde Jesus residia. Essa é uma pergunta muito importante para os seguidores de Jesus. Nós vivemos em um mundo em que bilhões de pessoas dizem professar a fé cristã, se apresentam como cristãos. No Brasil, mais de 95% da população se apresenta como cristã. Mas a pergunta que não quer calar é: o que essas pessoas buscam em Jesus? Para alguns, Jesus não passa de um curandeiro, aquele que pode aliviar dores, trazer curas aos seus males físicos, dar saúde, dar prosperidade, trazer alívio que a medicina não conseguiu ainda trazer. Para outros, Jesus é um grande amuleto. O nome de Jesus é só uma chave mística que abre as portas para tesouros infinitos, para uma prosperidade abundante, para uma vida sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem doença, sem morte, para uma vida de ostentação. Para outros, Jesus é um hippie que veio simplesmente pregar amor e paz entre os seres humanos, um humanista que sempre quis que todo mundo vivesse feliz, alegre o tempo todo, como se todos estivessem sob efeito de algum alucinógeno, alguma droga que motivasse essa alegria artificial. A pergunta de Jesus nos desafia: o que temos buscado em Jesus? O que te leva a segui-lo? Os seus benefícios? O que ele pode te dar? Ou a obra que ele já realizou por você na cruz do Calvário? No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus vai censurar os seus seguidores, que são milhares e milhares, porque eles passam a segui-los não pela palavra que ele prega, mas pelo pão que ele oferece. E Jesus prega um sermão duro, mostrando ao povo que aquele que não comer da sua carne nem beber do seu sangue tem parte com ele. E isso ele se referia à ceia, à sua comunhão intensa com sua igreja, com seu corpo. E é claro que os seus ouvintes ficam completamente desbaratinados diante do discurso de Jesus e dizem: duro é esse discurso, quem o pode suportar? E a multidão passa vagarosamente a se afastar de Jesus, a abandoná-los. Jesus volta-se para os seus discípulos e diz: não quereis vós também ir? Pedro então responde: para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. A multidão buscava Jesus pelo pão que ele havia multiplicado.
Pedro, com essa resposta, mostra que os seus seguidores o seguem pela sua palavra de vida eterna, pela sua obra redentora na cruz, pela paz que ele nos oferece, pela justificação, porque ele morreu em nosso lugar, pelo resgate da condenação do pecado, pelo preço que foi pago na cruz. O que buscais? O que você tem buscado na igreja, sendo um membro? O que você tem buscado lendo a Bíblia? O que você tem buscado orando? Se você acha que a oração é só um pede-pede e nada de diálogo, nada de comunhão, nada de participação nas coisas e na obra de Deus, você está enganado. O que buscais? Esse é um problema seríssimo. As multidões que aos domingos caminham para a igreja parecem não entender o que estão buscando em Cristo Jesus. Por isso há tanta decepção com a fé, por isso há tanta frustração em relação ao reino de Deus e à igreja, porque as pessoas têm expectativas irreais e esperam do Evangelho o que ele não promete e esperam de Cristo o que ele não disse que iria fazer. Em momento nenhum Jesus disse que você teria uma vida de tranquilidade e de serenidade. Pelo contrário, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em momento nenhum a igreja promete que aqueles que se filiarem a ela, aqueles que forem membros dela, teriam uma vida isenta de sofrimento. A história da igreja testifica que a vida da igreja é uma vida de perseguição, opressão, sofrimento. Todas as vezes que ela dá testemunho genuíno do Evangelho de Deus, ela sofre. É essa a história. Por isso que Dietrich Bonhoeffer, famoso teólogo luterano que morto pelos nazistas durante a Segunda Guerra, disse que seguir a Cristo é um convite à morte. Porque nós precisamos entender que precisamos morrer para nós mesmos. Seguir a Cristo é também tomar a nossa cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem renúncia. O que você tem buscado na igreja? O que você tem buscado em Deus? O que você tem buscado na fé? Talvez, se grande parte das pessoas que frequentam nossas igrejas tivessem a compreensão do que genuinamente estão buscando, grande parte delas desistiriam, porque buscam coisas que Jesus não promete. Tem expectativas que o Evangelho não se compromete em realizar. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele salva por meio da fé no sacrifício de Jesus Cristo, que morreu no meu e no seu lugar. O que você tem buscado? Se você tem buscado em Cristo salvação, ela nos ensina que não há outro lugar para buscar. Se você tem buscado em Cristo paz com Deus, a Bíblia nos ensina que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Se você tem buscado alívio, lembre-se do que Jesus disse em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É essas coisas que você precisa buscar em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nesse dia, derrame graça no seu coração, lhe ilumine com a compreensão da sua palavra em nome de Jesus.